No sermão anterior, né, na semana passada, eu concluí aquela parte da providência divina no mundo natural. Lembrados disso, né? A gente retomou os sermões acerca de providência divina semana passada, e então faltava ainda aquele sermão para concluir aquele bloco a respeito da providência divina no mundo natural. E nós olhamos alguns textos lá no livro de Jó. Jó, estão lembrados disso, ao ser confrontado aí por Deus e pelo seu governo providencial na natureza, no mundo, o que aconteceu com Jó? Ele se arrependeu. Ele se sentiu muito humilhado com aquele confronto de Deus para com Jó lá nos capítulos finais, né, do livro de Jó, começando lá no capítulo 38, quando Deus então responde a Jó. Responde os questionamentos de Jó, não as perguntas objetivas que Jó fez, mas Deus resolve falar e ele confronta Jó. E naquele confronto, Jó, ele se sentiu muito humilhado. Ele se sentiu muito envergonhado e ele se sentiu muito indigno, porque ele tinha sido arrogante, ele tinha sido presunçoso, ele tinha sido insolente ao ter questionado a Deus, naqueles capítulos anteriores ali, e Deus, então, ao confrontar Jó, ele convence Jó da sua ignorância. Agora, no caso aí da experiência de Jó, especialmente na semana passada, quando a gente concluiu esse bloco, aí nós percebemos que um personagem muito perigoso entrou em cena. Quem era ele? No drama de Jó. Satanás. Satanás, ele fez parte do drama de Jó. Lembra do capítulo 1 do livro de Jó? Quando os filhos de Deus, né, compareceram diante de Deus, quem se apresentou também? Satanás. Lembra que filho de Deus ali é uma expressão para as criaturas, as criaturas angelicais, né? Satanás é um anjo caído. Então, né, filho de Deus no sentido como nós entendemos hoje, né? Como crentes do Novo Testamento. Ali os seres angelicais compareceram diante de Deus, e quem compareceu também? Satanás. E nós vemos pela história de Jó que Satanás usou o mundo natural para afligir Jó. Lembra do vento que se abateu lá, quando os filhos e as filhas de Jó estavam reunidos, festejando, deu um vento, derrubou tudo, matou os filhos de Jó. Depois veio aquela doença diretamente de Satanás que atingiu Jó e que feriu da cabeça aos pés. Então, isso nos leva aí à seguinte pergunta, e nós estamos tratando aqui já há muitos meses sobre providência divina. Como a vontade de Satanás e de seus demônios se encaixa na providência divina? Você já parou para pensar nisso? Porque o que é a providência divina? É o governo providencial, é o controle de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Então, como a vontade de Satanás e de seus demônios se encaixa na providência divina, no governo providencial de Deus? E é isso que nós vamos começar a ver a partir de hoje à noite. Nós não vamos terminar isso hoje à noite. Nós vamos começar a ver hoje, o que as Escrituras têm a nos dizer sobre este assunto. Ou seja, a providência divina sobre Satanás e os seus demônios. Muito bem,
nós sabemos que existem outras vontades no universo além da vontade de Deus. Satanás e os seus anjos, eles têm as suas vontades. Ao longo dessa série de pregações, eu tenho falado com vocês sobre a extensão e sobre a natureza da providência de Deus. Então, sobre a extensão, como eu já disse anteriormente, o governo de Deus, o controle governamental de Deus abrange a tudo e abrange a todos. Isso inclui Satanás e seus anjos? Certamente. Certamente. Não existe nada que está fora da providência divina. Absolutamente nada. Então, quanto à extensão do governo de Deus, ele abrange tudo e abrange todos. Essa é a extensão. Quanto à natureza deste governo, como é que é este governo de Deus? Ele é um governo cuidadoso e ele é um governo diligente de Deus sobre as suas criaturas. Então, sendo assim, nós precisamos considerar a maneira como as vontades de Satanás e de seus demônios se harmonizam com a vontade de Deus. E talvez o livro de Jó, mais do que qualquer outro livro das Escrituras, nos leva a fazer essas perguntas. Vamos começar esse assunto sobre a providência divina em relação a Satanás e a seus demônios. Vamos começar isso assumindo que a maioria das pessoas tem pouca consciência a respeito de Satanás e das forças demoníacas que estão presentes neste mundo. A maioria das pessoas tem pouca consciência a respeito disso. E isso, meus irmãos, isso aqui é verdade, especialmente nas sociedades mais desenvolvidas, economicamente, socialmente, cientificamente, tecnologicamente, porque nestas sociedades mais desenvolvidas, as pessoas dirão que os demônios, em geral, as pessoas dirão que os demônios não são reais, que acreditar na existência do diabo e dos seus demônios é algo muito primitivo, de pessoas muito simples, ignorantes, de pessoas que não têm explicações mais científicas para a realidade. É isso que, em geral, se pensa a respeito de Satanás e dos seus demônios nas sociedades que são mais desenvolvidas, entre aspas, que são mais cultas. Talvez uma explicação bíblica para esta ignorância moderna quanto à realidade demoníaca e que Satanás é o príncipe da potestade, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, talvez uma explicação para isso é que Satanás, ele é por natureza o quê? Qual a natureza essencial de Satanás? Ele é o pai da mentira. E a sua essência por natureza do diabo é que ele é um enganador. Ele usa o engano para atingir os seus objetivos. Primeiro texto dessa noite, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9. Então, aqui em Apocalipse, nesse versículo, o grande dragão foi lançado fora. Quem é o grande dragão? Nesse simbolismo aqui apocalíptico. Satanás. Aliás, isso é descrito agora na próxima frase. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás.
que, agora preste atenção, que engana o mundo todo. Então nós vemos aqui que Satanás, ele é o enganador ou ele é o sedutor de todo o mundo. Enganar todo o mundo é a forma de Satanás se manter em oposição à vontade de Deus. Essa é a sua maneira de se manter em permanente oposição à vontade de Deus, à providência divina. É fazendo o quê? Enganando. Então, isso é muito presente nas culturas mais modernas, a enganação. Agora, nas culturas mais primitivas, como é que Satanás age? Modo geral. Nas culturas mais primitivas, Satanás, ele usa o engano para controlar as pessoas, infundindo nas pessoas, nas suas mentes e nos seus corações, medo, temor. E nós percebemos isso muito quando nós visitamos Moçambique, que é um país subdesenvolvido, e lá é muito surpreendente não, é muito intenso o ocultismo, o satanismo, as pagelâncias, todas essas religiões de mistério e satânicas, muito presente na sociedade. Então, nas culturas mais primitivas, o diabo engana as pessoas, infundindo na mente das pessoas e nos seus corações medo. As pessoas elas têm medo, o coração está cheio de temor, nas culturas mais primitivas. Já nas culturas mais modernas, ele usa o engano para manter as pessoas aí sob o seu controle, semeando nos seus corações e nas suas mentes a descrença quanto à sua existência. Mas ambas as estratégias são uma estratégia de engano. Numa cultura, trazendo medo, trazendo temor, trazendo assombro. Na outra cultura, trazendo incredulidade quanto à sua existência. Nas culturas mais modernas, mais desenvolvidas, as pessoas vão se tornando cada vez mais egoístas, cada vez mais materialistas, cada vez mais seculares, dando grande valor àquilo que eles chamam de autonomia e liberdade, sem perceberem que eles estão em perfeita harmonia com os desejos de Satanás. Então, essas duas estratégias aí de amedrontar ou de causar descrédito quanto à sua realidade, essas duas estratégias, elas se encontram aí no ensino do Novo Testamento. Então, de um lado, Satanás, ele ataca abertamente as pessoas, trazendo para essas pessoas grande medo e terror. De outro lado, em outras culturas, ele não ataca diretamente, mas ele infunde uma grande enganação, onde as pessoas pensam que elas estão simplesmente praticando os seus desejos, mas, na verdade, elas estão muito escravas do sistema deste mundo que é comandado por Satanás. Vamos ver alguns exemplos agora. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler os versículos 26 a 30. Eu quero mostrar para vocês como essas duas estratégias diabólicas de enganação estão presentes no ensino do Novo Testamento. Então, o plano geral que marca a essência do diabo é o engano. Ele engana as pessoas ou atacando diretamente elas, ou se utilizando de
de enganação para seduzi-los. Lucas capítulo 8, versículos 26 a 30. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Agora, não deixem de perceber que esta narrativa aqui, ela ocorre na sequência daquela outra narrativa em que Jesus acalma uma tempestade. E o que os discípulos dizem quando Jesus acalmou a tempestade? Aí no versículo 25, os discípulos disseram: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. E aí vem essa narrativa aqui do endemoniado esse endemoniado Gerazeno. Então, a passagem aqui indica que este homem estava cheio de demônios. Era uma legião. Sabe o que é uma legião? Não é aquela banda de música, Legião Urbana. Pode ser que seja até algo parecido. Legião é um termo militar. Era uma unidade militar romana que era composta de 6.000 homens da infantaria. Então, o termo está sendo usado aqui nessa passagem para indicar que este homem ele era controlado por um número muito grande de espíritos malignos. Eles infernizavam a vida deste homem. Este homem tinha comportamento tão terríveis e perigosos que as pessoas tentavam mantê-lo preso em correntes. Era uma situação terrível, era uma situação amedrontadora. E havia aqui o domínio dos demônios na vida aqui daquele homem miserável. Agora, isso dá medo. Não pensem que isso é algo só do Novo Testamento. Hoje, pessoas estão possessas de demônio. E Jesus, ele estava ali, naquela circunstância, e nos versículos 30 e 31, nós lemos o seguinte: Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Versículo 31. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Quem é que estava implorando aqui? Os demônios. Eles estavam implorando. Eles estavam suplicando a Jesus. Eles estavam rogando que Jesus não os enviasse para o abismo, para as profundezas, para o mundo subterrâneo, para a prisão dos demônios que desobedecem. Eles sabiam que Jesus tinha o poder e a autoridade de enviá-los para lá,
caso Jesus quisesse fazer isso. Veja um outro exemplo de como o diabo atua enganando e trazendo medo para as pessoas. Agora no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 22. Marcos 9, 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse jovem aqui, desde o seu nascimento, esse jovem aqui de Marcos 9, desde o seu nascimento, ele espumava pela boca, ele se lançava no fogo, na água. O jovem era possesso de um demônio que era extremamente perigoso e violento. Esse jovem aqui, ele deveria, nessas circunstâncias, estar desfigurado por causa aí das cicatrizes, das queimaduras. Ele era deixado de lado por causa dessas obras aí do diabo na sua vida. A situação desse jovem também não era fácil para a família desse jovem. Eles precisavam vigiar esse menino todo o tempo. Então essa situação ela era muito triste, ela era terrível. E eu digo a vocês, irmãos, que o diabo tem aprisionado milhões de pessoas. E na vida de muitas dessas pessoas existe este cativeiro. Existe este domínio. Existe esta possessão demoníaca. Então, muitos estão aí com as suas vidas destruídas pela atuação direta do maligno. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 18, escreve o seguinte, 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não lhe toca. Você não tem esse versículo sublinhado na sua Bíblia? Sublinhe ele. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não lhe toca. O crente, ele é protegido por Deus. E o apóstolo aqui está dizendo que o maligno não lhe toca. Agora, isso que João está dizendo aqui, isso aqui é a experiência de quem? Do crente, do salvo, daquele que tem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua alma. Este é protegido por Deus. Ele tem um penhor lá, ele tem uma marca de Deus nele, que é o Espírito Santo, e o maligno não lhe toca. Esse é o crente. Mas existem milhões de pessoas neste mundo, na verdade, a imensa maioria de pessoas nesse mundo, que não são crentes. Não são pessoas convertidas. Não tem Jesus Cristo. E nessas pessoas o maligno pode tocar. E ele realmente toca na vida dessas pessoas. E o diabo, ele faz isso de acordo com os seus propósitos. Por outro lado, e aqui nós temos a outra estratégia do diabo, Jesus descreveu o comportamento religioso dos fariseus como servidão ao diabo. Agora vamos ver outra passagem. Agora eu quero mostrar outra estratégia do diabo. Essa que mostrei até aqui é esse ataque do maligno diretamente nas pessoas, possuindo as pessoas, infligindo grandes males para as pessoas, né? Um ataque
direto, e nós vemos muito disso acontecendo em sociedades muito primitivas. Não que não aconteça nas sociedades modernas, ao nosso redor tem muito. Mas a outra estratégia do diabo é realmente a enganação quanto à sua existência e à sua realidade. Agora veja esse texto aqui, João capítulo 8, versículo 44. Olha o que Jesus está dizendo aos fariseus. Imaginem a afronta de Jesus aos fariseus, eles que eram os mestres da lei. E Jesus diz o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês. Simples assim. Que é quem? O diabo. E vocês querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Agora, nós sabemos que os fariseus, eles eram bastante hostis aí para com Jesus Cristo, eles não criam em Jesus como Messias, eles alegavam que eles eram os verdadeiros filhos de Deus. Mas eles exibiam aí nas suas vidas, nos seus comportamentos, eles exibiam os padrões de Satanás no seu comportamento, e Jesus os identifica como filhos de Satanás. Então, o engano de Satanás, agora preste atenção nisso, o engano de Satanás em relação aos fariseus não se mostrava através de uma possessão demoníaca, mas se mostrava através de uma influência maligna na vida deles. Outro texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. E esse aqui também era o nosso passado sem Cristo, tá? Isso que Paulo vai escrever aqui é o que nós éramos antes de chegarmos a Cristo. Como é que nós éramos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que espírito é esse? É o diabo. O diabo e os seus demônios, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, notem o seguinte, nessa passagem aqui em Efésios, nós vemos que não somente os hipócritas religiosos, como os fariseus, mas também os libertinos mais seculares deste mundo, eles estão em sintonia com Satanás. Eles seguem os desejos de Satanás. Paulo escreve que antes de alguém se converter ao Senhor Jesus Cristo, esta pessoa, diz aí nessa passagem que nós lemos, segue a presente ordem deste mundo e segue o que mais? O príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem está atuando na vida de milhões de pessoas aí fora que não têm Jesus Cristo? É o diabo. Ou seja, os homens sem Cristo, eles estão seguindo a presente ordem deste mundo.
Isso significa dizer que eles estão seguindo o sistema de maldade deste mundo. E esse sistema de maldade, preste atenção, este sistema de maldade, ele é governado por Satanás. Não é o mundo que é governado por Satanás. Este sistema de maldade é governado por Satanás. Lembra que o mesmo apóstolo João escreveu que este mundo jaz no maligno? Sua primeira carta, novamente, 1 João 5, 19. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus. Quem é esse somos? Eu e você que cremos em Cristo, os crentes. Nós somos de Deus. E que o mundo, agora o mundo aqui, a palavra mundo aqui, exatamente significa esse sistema de maldade, de iniquidade que opera aqui no mundo. Este sistema todo está sob o poder do... De novo, não é o mundo que está sob o poder do maligno. É este sistema de maldade. É isso que a palavra mundo aqui no grego quer significar. Esse sistema de maldade. Então, uma pessoa, ou ela pertence a Deus, ou ela pertence a Satanás. O Ernesto, né, que alguns sabem da nossa história com ele, que tem uma grande influência na minha vida, lá nos idos da minha conversão, eu ouvia muito ele dizer: Deus não tem netos, ele só tem filhos. Deus não tem netos, ele só tem filhos. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Deus não tem netos, só tem filhos. Então, ou as pessoas, elas pertencem a Deus, ou elas pertencem ao diabo, a este sistema de maldade deste mundo. E este sistema de maldade, ele está sob o domínio de Satanás. Existe aí a influência ou o poder de Satanás sobre este mundo. Agora, este mundo moderno, este mundo científico, este mundo pós-cristão, é um mundo em que as pessoas não acreditam em Satanás. Mas elas estão servindo Satanás durante o tempo todo. Elas não acreditam na existência de Satanás, mas elas estão servindo a Satanás durante o tempo todo. Como Paulo diz lá em Efésios, elas estão seguindo o príncipe da potestade do ar. Jesus disse que Satanás era o príncipe deste mundo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 31, João 12, 31, lembra que em João 13, né, nós temos a última ceia do Senhor com os seus discípulos, depois ele vai lá para o jardim do Getsemane. Aqui no capítulo 12 ele diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Obviamente que não era uma referência a ele, Jesus, mas aquele que governa esse sistema de maldade. Aí no Evangelho, ainda no capítulo 14, versículo 30, agora já estamos depois da ceia de Jesus com os seus discípulos. E Jesus diz para eles: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Lembra que ele está no jardim do Getsemane, e vieram aí os soldados, e vieram aí as autoridades, né, do povo para prender Jesus. E Jesus diz: quem está vindo? O príncipe deste mundo, que estava governando toda aquela situação ali.
E Paulo chama Satanás de o Deus deste século ou desta era. Lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4:4, olha o que Paulo escreve. O Deus, com letra minúscula, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou o entendimento dos descrentes? O Deus desta era. Deus com letra minúscula. E Paulo chega a falar lá na sua outra carta aos Colossenses sobre o império das trevas. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora, na versão Almeida, revista e atualizada, essa expressão aí, domínio das trevas, foi traduzida por império das trevas. O cristão, ele é liberto por Deus do reino ou do domínio de Satanás. E Paulo diz que ele é transportado para o reino da luz. Outro texto, 2 Timóteo 2:26. 2 Timóteo 2:26. Para que assim voltem à sobriedade, agora vejam bem, e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqueles que não pertencem a Cristo, Paulo está dizendo aí, eles caíram na armadilha do diabo. O diabo os aprisionou e fez isso para que fim? Para que façam a vontade dele. O diabo os aprisionou para que façam a vontade dele. Essa é a condição daquele que está sem Cristo neste mundo. Finalmente, Paulo manifestou o seguinte, 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Agora, importante que ele vai dizer, pois não ignoramos as suas intenções. Vejam, existe aí a vontade, ou as intenções, ou os desígnios de Satanás. E esse contexto aqui de 2 Coríntios 2:11, o contexto desse versículo aqui indica para nós que Satanás, ele investe contra a igreja, ele deseja destruir a unidade da igreja, e ele usa todo tipo de abordagem para conseguir isso. Satanás tem como objetivo a mente do cristão. Ele tem planos diabólicos e nós não devemos ignorar estes planos. Não devemos ignorar as intenções de Satanás, porque se nós ignoramos as intenções de Satanás, ele vai alcançar vantagem sobre todos nós crentes. Então existem essas duas estratégias aí de Satanás nas Escrituras. Existe aquele ataque sobrenatural do diabo na vida das pessoas que estão sem Deus no mundo. E esse ataque, ele pode vir através de possessões demoníacas, ele pode vir através do toque violento do maligno. Esta é uma estratégia de Satanás e existe também o controle de Satanás na vida dessas pessoas. Um controle que é desconhecido por essas pessoas,
mas que é conhecido nas Escrituras como a concupiscência do engano. Já viram essa expressão, né? A concupiscência do engano. Aliás, nós sabemos que o anticristo, ele vai aparecer, ele vai governar no período da tribulação, e todo o seu governo será debaixo da eficácia de Satanás. Vamos lembrar disso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Então, este é um texto, é uma passagem que não se aplica à igreja, porque quando isso aqui acontecer, nós já fomos arrebatados. Nós já vamos estar com o Senhor. Quando a igreja for arrebatada, algum tempo depois, haverá o aparecimento do homem da iniquidade, do iníquo, né? E aí Paulo diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Paulo diz o seguinte: a vinda desse perverso, quem é esse? O anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, pois rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, se hoje isso já é alguma coisa alarmante, o ministério da iniquidade e da enganação promovida por Satanás, nos dias da tribulação, isso vai ser potencializado. Então, existem essas duas estratégias aí de Satanás para controlar aí o homem e para realizar a sua vontade nele. Quais são as duas estratégias? A possessão demoníaca ou a enganação ou a concupiscência do engano. As Escrituras nos ensinam sobre isso. Eu estou só recortando alguns textos aqui para falar sobre este assunto. Se existem duas estratégias de ação de Satanás, existem também duas estratégias de livramento que são preconizadas nas Escrituras Sagradas. Uma pode ser chamada de exorcismo, conhece o termo? Ou confronto de poder. E isso aí envolve confrontar a presença demoníaca, envolve expulsar as forças demoníacas aí pela fé no sangue de Cristo e no poder da sua palavra. E foi isso que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos fizeram. Mas Paulo, por exemplo, no caso daquela jovem adivinhadora, lá de Filipos. Atos capítulo 16, versículo 18. Atos 16, 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, não ao Espírito Santo, ao Espírito que estava naquela jovem possessa. O que ele disse para aquele Espírito? Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Então, quando há possessão demoníaca, o ensino das Escrituras, os homens de Deus devem fazer o quê? O exorcismo, o confronto de poder. Não num poder que eles têm, mas no poder de Jesus Cristo e da sua palavra. A segunda estratégia que nós encontramos no Novo Testamento é menos dramática. Então, se a segunda estratégia do diabo é a enganação, é a concupiscência do engano, é mentir para as pessoas, seduzi-las com o seu engano, então a segunda estratégia que a Bíblia nos fala
ela é menos dramática e ela é mais comum no ministério normal da igreja. Se o diabo engana as pessoas com a mentira, o que a igreja deve fazer? Pregar a verdade. O diabo engana as pessoas com a mentira daquilo que lhe é próprio. Como é que nós combatemos esta obra do diabo? Pregando a verdade, pregando a palavra. Então, essa estratégia que o Novo Testamento nos ensina, ela é menos dramática, ela é mais comum no ministério normal da igreja, mais comum no sentido de que isso é mais típico, é mais cotidiano, isso está diante de nós todo o tempo. Não significa que isso é menos sobrenatural. Agora vamos voltar ao texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, versículos 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Paulo escreve o seguinte: ao servo do Senhor, e aqui ele está se dirigindo ao presbítero da igreja, aos presbíteros, né? 2 Timóteo 2, 24 a 26. Então, ao servo do Senhor, ao presbítero, ao pastor, não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. O que mais ele deve fazer? Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, note o seguinte: quando as pessoas elas se arrependem e elas vêm a Cristo, elas se livram do quê? Dos laços do diabo, da armadilha do diabo. Notem que essas pessoas aqui, que foram aprisionadas pelo diabo, que caíram nos laços do diabo, que foram enganadas, que acreditaram na mentira, essas pessoas, elas não estão menos expostas a Satanás do que aquelas pessoas que espumam pela boca, que se lançam no chão ou contra as paredes, que veem aparições, que ouvem vozes, que têm convulsões, mas tanto um grupo como o outro, eles estão aí sob o domínio satânico. Eles precisam de libertação. Agora, na experiência da igreja, nós podemos olhar pela nossa própria experiência, a maioria dos casos no nosso meio exige o quê? Exorcismo ou proclamação da verdade? A maioria dos casos na vida da igreja exige o ministério glorioso do ensino da palavra de Deus. É isso que nós fizemos sempre que nos reunimos como igreja, falar da palavra de Deus. É necessário o conhecimento da verdade. A verdade liberta do cativeiro do diabo. Certamente todos nós nos lembramos de João capítulo 8, versículo 32, o que diz lá: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ok, nós estamos começando então a ver nas Escrituras esta realidade de Satanás e dos seus demônios. Nós jamais devemos ignorar ou minimizar aí os poderes do maligno. Nós não podemos subestimar Satanás. Existe algo na carta de Judas que sempre é uma grande advertência para mim. Vamos para lá, Judas. Carta de Judas. Penúltimo livro da Bíblia, Judas.
Tem só um capítulo, então versículo 9. Olha isso. Judas 1:9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Contra ele quem? O diabo. Antes ele disse: o Senhor o repreenda. Agora, o que você conhece de Miguel? Quem é o arcanjo Miguel? Olha, irmãos, Miguel talvez seja o anjo mais importante de Deus, com mais poderes na corte celestial. Esse é Miguel. Ele tem um encargo especial de guardar Israel. Ele lidera outros anjos. E ele sabia que Satanás era um anjo poderoso. Era um anjo caído, sim, mas ele era um anjo poderoso. Miguel sabia disso. E Miguel, ele entregou o diabo ao poder supremo e soberano de Deus. Diz o texto aí, ele não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, né? Às vezes eu ouço muitos pregadores, especialmente nessas experiências de confronto de poder, e fazem aquela festa, né? Amarram o diabo e fazem ali um evento, né? Daquele acontecimento, como se eles estivessem ali colocando o diabo sob correntes. Isso é tão tolo, é tão leviano. O arcanjo Miguel, ele não ousou proferir nenhum juízo acusatório contra o diabo. Antes ele disse: o Senhor te repreenda. Então, nós não devemos ignorar Satanás, não devemos. Agora também nós não precisamos temê-lo. Nós podemos confrontá-lo na autoridade, no poder de Jesus Cristo, e nós podemos também desfazer as obras enganosas do diabo através do ensino da verdade, da palavra de Deus. Ambas essas estratégias aí, tanto o confronto de poder, quando isso se torna necessário, como a pregação da verdade da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ambas as estratégias, elas exigem uma confiança profunda do crente de que Satanás não está no controle deste mundo. Satanás nunca terá a autoridade final. Deus quer que os seus filhos confiem no fato de que a vontade dele, ou seja, de Deus, ela é final, ela é decisiva. A vontade de Satanás não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. E em seu plano para este mundo, a providência divina nunca é frustrada por Satanás. Nunca. A providência divina sempre se move na direção da glória do Pai, da glória do Filho e da felicidade do seu povo santo. E já agora nós podemos ser gratos a Deus. O último texto que eu quero ler, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte. 1 de Pedro 1, 3 a 6. 1 de Pedro 1, 3 a 6. Olha o que escreve Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer,
macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Agora veja aqui o versículo 5. Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Diz ele aí no versículo 6, é nisso que vocês exultam, é nisso que vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Nisso vocês exultam. Nisso o quê? Versículo 5. Que mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Glória a Deus. Pedro está dizendo aí que nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo, ou seja, até a obra salvífica ser completada. Até que nós vamos experimentar os efeitos da redenção de forma plena. Até quando o Senhor Jesus Cristo vai nos buscar, então nós teremos os nossos corpos transformados, glorificados. Até lá, nós somos o quê? Protegidos pelo poder de Deus. E associando isso ao que João diz, nós pertencemos a Deus e o maligno não nos toca. Então, a providência divina, ela determinou que nós seremos protegidos pelo poder de Deus. E isso será assim até que a nossa salvação seja completada. Que vai acontecer na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar-nos. E então vamos estar com Ele para sempre. E vamos ter a nossa glorificação. Então vamos sair daqui hoje lembrando disso. O maligno não nos toca. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. Então hoje nós iniciamos esse bloco aqui. Agora nós vamos continuar analisando nas próximas semanas exatamente esta harmonia que existe entre a oposição que o diabo e os seus demônios fazem à providência divina e a providência divina que envolve esta oposição. Mas era necessário a gente lançar esses fundamentos, não sejamos ignorantes quanto às intenções do diabo e nem quanto à realidade demoníaca e satânica presente neste mundo. Este mundo jaz no maligno, mas o maligno não nos toca. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa noite aqui com os meus irmãos, de pregar a sua palavra, de pregar a verdade, de podermos ser instruídos pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, é tão profunda. Existe um tesouro, Senhor, de revelação, de poder, de verdade nas Escrituras. E ajuda-nos, Senhor, a mais e mais nos voltarmos para a tua palavra com entendimento, com sabedoria. O Senhor iluminando o nosso entendimento para que nós entendamos a tua palavra. E não apenas para que tenhamos, Senhor, mais conhecimento, mas que tenhamos um conhecimento transformador, que transforma a nossa vida, nossa experiência, o nosso relacionamento contigo. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. A tua vontade, Senhor, ela opera em todos, ela abrange todos e todas as coisas, inclusive o diabo e os seus demônios. Ajuda-nos, Senhor, a
a buscarmos com mais profundidade conhecer o teu poder, a tua graça, e enquanto aguardamos, Senhor, esta salvação gloriosa a ser revelada no último dia, como diz a tua palavra, que nós possamos perceber que o teu poder está nos guardando, nos protegendo e nos fazendo, Senhor, vitoriosos neste mundo que está completamente perdido, que jaz no maligno, está sob o governo diabólico, em oposição ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter esses discernimentos. Ajuda-nos a andar neste mundo, Senhor, como luz, com a luz de Cristo brilhando em nós, para que as pessoas vejam a verdade do Evangelho nas nossas vidas, no nosso testemunho, se convertam a Cristo e assim sejam libertados do cativeiro das trevas, da armadilha e dos laços do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Peço, Senhor, a tua bênção sobre os teus filhos que se reúnem aqui e também, Senhor, que continuamos a olhar firmemente para ti e contemplarmos o teu poder que nos salva e que nos protege. Em nome de Jesus Cristo.